Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus, o nosso Pai, o Todo-Poderoso, através de Cristo, possa inundar a tua vida, completando-a com o seu amor, com a sua graça, com a sua verdade. Meus amados, hoje, quinta-feira, vamos dar continuidade à nossa lição bíblica, uma lição poderosíssima, falando, mostrando na história já comprovada que Deus, com a sua mão poderosa, livra o seu povo. Ontem, na quarta-feira, nós estudamos as perguntas 7 e 8 e lá nós vimos que o rei da Assíria, ele assolou os países, e lançou fogo nela, e Ezequias entra no templo ali para buscar o Senhor diante daquela ameaça, E Ezequias expõe tudo isso para o Senhor. Diz que ele foi lá e conquistou essas cidades e derrubou os deuses, venceu os deuses dessas cidades, que não eram deuses, como Ezequias diz, Eram apenas estátuas feitas de madeira, de pedra, de barro, ou de qualquer outro metal, de qualquer outro material. E então Ezequias pede que o Senhor livre o povo de Israel e faça com que o mundo inteiro, inclusive Senaqueribe, o alvo aqui da oração, saiba que somente Deus, Yahvé, era Deus. Os outros deuses que ele havia derrubado e o próprio Deus Baal, a quem ele acreditava, não era Deus, Para que o mundo todo soubesse disso. E na oitava pergunta, Ezequias, conclui a sua oração dizendo, agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das mãos, de Senaqueribe, para que todos os reinos saibam que só tu és o Senhor. Ou seja, conclui a obra. Realmente Ezequias ficou muito ali machucado, sentiu atacado quando o tal de Rabsaque, o general de Senaqueribe, gritou para o povo todo de Jerusalém que Ezequias tinha errado em destruir todos os altares dos falsos deuses que estavam dentro de Jerusalém. E o povo de Jerusalém precisava entender claramente que só Yahvé era Deus, não tinha um segundo Deus, E Ezequias estava preocupado com isso, E Ezequias queria que Deus realmente comprovasse isso, que a obra que ele estava fazendo era uma obra santa, não tinha dois, não tinha três, Pois bem, então hoje, na primeira pergunta de hoje, a nona pergunta da lição diz assim: qual foi a resposta de Deus dada a Ezequias depois que Ezequias faz essa oração? E essa resposta chega por intermédio do profeta Isaías. Veja que desta vez nem precisou Ezequias mandar pessoas lá em Isaías, não. O Senhor mesmo fala direto a Isaías, Isaías já sabe que Ezequias tinha orado. Por quê? Porque Deus informou a Isaías, Quando um profeta é verdadeiro, É desse jeito. E o texto fala aqui no versículo 21 ao 23, diz assim: então Isaías mandou uma mensagem para o rei Ezequias. Nela, ele dizia que, em resposta à oração do rei, o rei Ezequias, o Senhor, o Deus de Israel, tinha dito o seguinte: olha o que o Senhor disse para Ezequias, A cidade, para que Ezequias pudesse enviar Senaqueribe, A cidade de Jerusalém ri e caçoa de você, Senaqueribe. A quem você pensa que ofendeu e insultou? De quem você zombou? Você fez tudo isso contra mim, o santo Deus de Israel. Olha que mensagem. Olha o que Deus faz quando um servo que trabalha para ele, como Ezequias estava trabalhando, restaurando a maior e principal doutrina da Bíblia toda, que só Deus é Deus, só Yahvé é Deus, não tem outro. Essa doutrina é absoluta.
Qualquer outra doutrina que tente trazer alguém num pé de igualdade com Deus, essa doutrina tem que ser examinada, tem que ser questionada, porque a Bíblia inteira, todos os livramentos, todas as guerras, todos os grandes testes que envolveram Israel e o povo de Deus, esse tema é o tema central. E então, o Senhor abre aqui uma exceção e ele manda um recado para o seu servo que orou e que pediu, né, que o Senhor se revelasse que só ele era Deus e não tinha outro. Deus amou isso porque essa é a verdade principal, né? O próprio Cristo pregou esse evangelho. O próprio Cristo, né, no dia em que foi preso para ser morto no dia seguinte, ele fez a oração maravilhosa lá de João 17,3. Ele orou assim: e a vida eterna é esta. Ou seja, o conhecimento que vai levar as pessoas à vida eterna só é este. Aí ele disse assim, ó: que te conheçam a ti só, meu Pai, por único e verdadeiro Deus. Que coisa linda, né? Aquela verdade, desde o Antigo Testamento, era a verdade que conduzia pessoas à vida eterna. Mas desconsiderar essa verdade, arrumando uma segunda pessoa para ser Deus, uma terceira, uma quarta, uma quinta, como Senaqueribe estava fazendo, e todas as nações em redor, isso leva à morte. Crer no único Deus verdadeiro, vida. Entrar nos caminhos estranhos do politeísmo, morte. E é o que Senaqueribe vai provar. E aí o Senhor justamente dá essa resposta a Ezequias para mostrar o quão iluminada estava a mente de Ezequias, humilhada, humilde, buscando a Deus, se colocando totalmente nas mãos de Deus, quando ele estava muito fraco, aí é que era forte, porque ele estava pedindo algo altamente inspirado, altamente verdadeiro. E aí Deus lhe dá essa resposta. Manda esse recado aí para Senaqueribe. Diga a ele que ele não está ameaçando Ezequias. Ele não vai lutar contra Ezequias, nem vai lutar contra Jerusalém, nem o povo humilde e pobre de Jerusalém, não. Foi a mim que ele insultou. É comigo que ele vai se ver. Vocês já imaginaram essa mensagem? Se nós estivéssemos no lugar de Senaqueribe, como é que estaria o nosso coração e as nossas pernas de tão trêmula de medo? Continuando, amados, vamos aqui para a 10ª pergunta. E a pergunta diz assim: que falou o Senhor sobre o orgulho de Senaqueribe? O Senhor foi além, ó, foi além, né? Além de mandar esse recado, o Senhor ainda disse para Ezequias, revelando, descortinando tudo o que tinha no coração de Senaqueribe. O Senhor descortinou, ele revelou o que só ele sabia, né? Ele trouxe à tona o verdadeiro coração, o que estava dentro do coração de Ezequias, que só Deus sondava, só Deus sabia, né? Aqui está uma tipologia também clara do que Deus revelará no grande juízo, inclusive tudo que permeia ali o coração do diabo, né? O grande responsável pela morte e por toda a desgraça que há no mundo. Portanto, o versículo 24 a 28 diz assim: o Senhor falando para Senaqueribe, através da mensagem que Ezequias ia enviar para ele. Você me mandou os seus oficiais para se gabarem. Você se gabou de ter cortado os mais altos cedros, lá no Líbano, na região dele, né? Você se gabou de ter cavado poços em terras estrangeiras. Por acaso você não sabe que fui eu quem planejei tudo isso há muito tempo e agora fiz tudo isso acontecer? Eu dei a você o poder de fazer cidades cercadas de muralhas virarem montões de entulho. Por isso, os seus moradores dessas cidades que virou monturo ficaram fracos, porque eu dei o poder a você. Não foi você que fez elas ficarem fracas, não. Foi eu. Mas eu conheço você muito bem. Sei o que você faz e onde vai, e aonde vai. Sei que você me odeia. Veja só, a mensagem que Deus está mandando para o rei Senaqueribe
é uma mensagem que tem duplo sentido, porque é como se ele estivesse escrevendo uma carta para Satanás ouvir. Porque tudo que Satanás faz de maldade é que Deus permite, mas não é porque, né? Na força não é dele, não. É Deus que permite. E no final tem um objetivo: libertação. Muitas vezes Deus usa a própria mão do diabo para fazer o juízo contra aqueles que são dele mesmo. Olha só como Deus é poderoso, olha só como Deus é onisciente, olha que coisa linda. E Deus, ele deixa bem claro aqui, olha, o Senhor é tão maravilhoso que antes dele mandar o juízo contra Senaqueribe, ele manda um recado pessoal para ele. Ele fala coisas que só ele, Deus e Senaqueribe sabia. Porque no último estágio da vida de Senaqueribe, o Senhor ainda quer tocar o coração dele, para dizer assim, olha, eu conheço você, tudo que eu estou falando aqui é verdade, e Senaqueribe, com certeza, quando escutou tudo isso, realmente ele sabia que Deus conhecia verdadeiramente o seu coração. Verdadeiramente. E então, né, até que ele falava, né, pela boca de Rabsaque, ele disse lá, gritando aos muros de Jerusalém, ele disse, ó, o Deus de vocês não vai salvar vocês não, porque ele está do nosso lado. Ele está do nosso lado e ele já entregou a cidade de Judá e vai entregar vocês também, né? Ele disse isso. E agora aqui Deus disse, mentira, você me odeia. Eu não estou com você e nem você está comigo. Você me odeia. Olha só, eu conheço você muito bem, né? Sei, como ele disse lá pela boca de Davi, no Salmo 139, eu conheço o seu deitar e o seu levantar. Os pensamentos nem vieram ainda na tua cabeça para você formular as frases ou começar a elaborar os seus planos e os seus projetos. E eu já sei tudo, tudo, o final deles todos. Então Deus está dizendo claramente para Senaqueribe, olha, Senaqueribe, os deuses que tu serve, Baal, não conhece um palmo dentro do nariz, não sabe nada da tua vida. Mas eu sou um Deus vivo, que vejo, que escuto, que sondo os corações, que sou onisciente, conheço os pensamentos que ainda nem vieram na tua mente, e as palavras que tu vai dizer daqui a 100 anos, né? Se ele viver 100 anos, o Senhor já saberia. Porque ele é onisciente, é o Todo-Poderoso. E esse recado aqui mostra claramente que Deus não deixa ninguém na escuridão sem o devido juízo justo. Aqui está um retrato de que o juízo de Deus é perfeito. Ninguém será conduzido, receberá a condenação para a morte eterna, sem que não haja provas claras como essa aqui. Deus diz bem claro, né? Você me odeia. Você faz coisas... Lá no início, né? O Senhor, no capítulo 35 ou 36, não estou lembrado agora, quando ele diz, na visão de Isaías, ele diz, né? Vocês foram tentar fazer negócio com um traidor. Ele diz que Senaqueribe é um traidor, mas ele será traído, né? Olha só, usando de novo a linguagem tipológica, colocando Senaqueribe como um tipo do próprio diabo, o inimigo maior. Ele prefigurava isso. E essas são mensagens especiais, né, que o Senhor está mandando aí para Ezequias, até tranquilizando o coração de Ezequias, né? Ezequias, fique tranquilo, a guerra agora é minha. Ele não foi lutar contra você, foi contra mim. Ele foi, ao momento em que ele começou a se gabar, no momento em que ele quis tomar o meu trono, porque agora ele ia vencer a cidade de um Deus que era fraco, porque ele tinha derrubado os deuses da cidade tudinho. Então ele estava igual Satanás no céu. Ele queria subir as mais altas nuvens, queria ser semelhante ao Altíssimo, queria ser um Deus. Senaqueribe mandou o recado como se ele fosse um Deus e ia derrotar o Deus de Jerusalém. Então, fique tranquilo, Ezequias, que agora é comigo, né? Senaqueribe me chamou, me desafiou para a guerra. Agora
Quem vai resolver sou eu.